de menino a homem, herói. Ayrton Senna era o filho do meio de Milton da Silva e Neide Senna da Silva. Seus irmãos são Viviane Senna, presidente do instituto que leva o seu nome, e Leonardo Senna, fundador da empresa Audi Senna, importadora da marca alemã. Filho de família rica, Senna iniciou muito cedo no automobilismo. Logo aos 4 anos de idade, ele já havia realizado a sua primeira corrida de kart. Ayrton Senna conquistou seu primeiro título do Campeonato Brasileiro de Kart em 16 de julho de 1978, no Kartódromo de Tarumã, em Viamão, Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Na competição, Senna utilizou um kart com o número 16. Ele usava um casco branco com uma faixa azul e iniciara sua história com o icônico capacete justamente na competição seguinte, o Mundial de Kart, em Le Mans. Aos 17 anos, já era campeão sul-americano no esporte. Na década de 1980, ele mudou-se para a Inglaterra com o objetivo de correr na Fórmula Ford 1600. Em 1982, Senna disputa e vence a Fórmula Ford 2000. Após diversos testes em grandes equipes como Williams e McLaren, Senna entra para a Fórmula 1 em 1984, defendendo a equipe Toleman. Foi nessa equipe, mesmo tendo um carro muito limitado, que Senna demonstrou suas habilidades, principalmente em corridas de chuva, sendo essa sua grande especialidade, reconhecida até hoje. Seu passo mais importante na Fórmula 1 se dá em 1988, quando ele é contratado pela McLaren e passa a correr ao lado de Alain Prost, um dos maiores pilotos da época. Quando Senna entra para a equipe, Prost já tinha 2 títulos mundiais. Neste ano, o predomínio da McLaren foi absoluto, sendo que Prost e Senna venceram 15 das 16 corridas da temporada. E foi no primeiro ano de McLaren que Ayrton Senna, aos 28 anos de idade, conquista seu primeiro campeonato mundial. Há exatos 30 anos, Senna conquista seu primeiro GP no Brasil. Quem não lembra da cena emblemática do Ayrton recebendo a bandeira brasileira na beira da pista no GP de Interlagos? Uma corrida espetacular de Senna. 72 voltas de pura raça. E foi nas últimas 20 voltas que Senna perdeu totalmente a 4ª marcha, tendo que mudar o câmbio sem passar pela defeituosa. O desgaste físico para isso era grande, levando em conta que mais da metade da corrida havia sido completada. Mansell parecia um fantasma querendo assombrar o título de Ayrton Senna. O inglês diminuiu sua vantagem na volta 59, mas rodou no S do Senna após perder o controle do carro. O câmbio do modelo da Williams havia quebrado, resultando no abandono de Mansell do Brasil Grand Prix. Já faltando 10 voltas, Senna não tinha mais a 3ª, 4ª e 5ª marcha. Era a vez do italiano Riccardo Patrese assombrar o brasileiro. O corredor da Williams não sabia da dificuldade de Senna, achando que ele pudesse acelerar ainda mais e estava apenas administrando a corrida. Patrese foi alertado sobre o problema no carro da McLaren Honda na 65ª volta, mas havia sido tarde demais, já que Senna tinha uma vantagem de 20 segundos e 6 décimos. Muito mais rápido que o piloto brasileiro, o italiano da Williams chegou a 4 segundos e 1 décimo de Senna na 69ª volta. Faltando apenas 2 voltas para chegar no final, o público já de pé, ansioso pela vitória do ídolo, Senna teve que superar seus limites apenas com a 6ª marcha do seu carro. A 70ª volta foi melhor que as anteriores, perdendo apenas 4 décimos de vantagem para Patrese. A ajuda de Senna veio dos céus. Uma fraca chuva atingia a pista de Interlagos e ajudava o brasileiro a se manter na liderança.
A bandeirada foi dada após a 71ª volta e o ídolo, que mais tarde se consagraria como tricampeão mundial, conquistou o troféu do GP do Brasil com 2 segundos e 9 décimos de vantagem sobre Patrese. Em 1994, Senna dá um novo rumo à sua carreira, assinando o contrato com a Williams. Títulos: Ayrton Senna disputou um total de 161 grandes prêmios, sendo que em 65 deles obteve a pole position. Durante sua carreira, foram 41 vitórias, totalizando 2.982 voltas na liderança e 19 voltas mais rápidas. Ayrton Senna foi tricampeão do mundo quando venceu as temporadas de 1988, 1990 e 1991, todas elas correndo pela McLaren. Das suas 41 vitórias, 6 foram pela Lotus entre os anos de 1985 e 1987, e as outras 35 foram pela McLaren entre os anos 1988 e 1993. Amores. Ayrton Senna casou-se com a decoradora Lilian de Vasconcelos em fevereiro de 1981. Os dois se conheceram quando tinham 2 anos e cresceram juntos. O casamento terminou 8 meses depois e os dois nunca mais se viram. O segundo casamento de Lilian durou 7 anos. Ayrton Senna e Xuxa namoraram de dezembro de 1988 a maio de 1990. Adriane Galisteu foi a última namorada de Senna. Ela escreveu o livro O Caminho das Borboletas, sobre os 405 dias de namoro. Em agosto de 1995, Adriane posou para a revista Playboy. A edição vendeu 1 milhão de exemplares. As fotos foram feitas na Grécia por Juan Duran. Em maio de 1992, ainda desconhecida, Adriane fez fotos ao natural no Guarujá, litoral paulista, mas desistiu de publicá-las em cima da hora. Em 1992, Senna faz a sua volta mais rápida da história. Foi em Portugal, quando ele concluiu a 66ª volta em 1 minuto 16 segundos e 272 milésimos. Além dos títulos da Fórmula 1, no kart ele venceu os campeonatos paulista, brasileiro, sul-americano e foi vice-campeão mundial. Também venceu a Fórmula Ford 1600, a Fórmula Ford 2000 e a Fórmula 3 inglesa. A sua morte. A temporada de 1994 não começou bem para Ayrton Senna. Mesmo conquistando a pole position nas 2 primeiras corridas, em nenhuma delas ele conseguiu concluir o percurso. A sua terceira corrida foi então em San Marino. Na fase de treinos, Senna viu seu compatriota Rubens Barrichello, da equipe Jordan, sofrer um grave acidente em uma curva que dava acesso à reta dos boxes. O carro de Barrichello capotou várias vezes antes de cair de cabeça para baixo. No treino de classificação para a corrida de San Marino, Senna viu ainda a morte do piloto Roland Ratzenberger, que teve fraturas múltiplas no crânio e no pescoço ao se chocar com o muro a uma velocidade de mais de 300 km por hora. A carreira de Senna se encerra de forma trágica no dia 1º de maio de 1994. Foi no Grande Prêmio de San Marino que ele correu pela última vez. Na 7ª volta, em uma curva de alta velocidade conhecida como Tamburello, Senna estava a uma velocidade de 330 km por hora, quando seu carro sofre uma pane mecânica. Mesmo tendo conseguido diminuir, ele bate em um muro a 217 km por hora, sendo encaminhado ainda com vida ao hospital, mas não resistindo aos ferimentos. O Instituto Ayrton Senna. A morte de Ayrton Senna não significou o fim de suas ideias, muito pelo contrário. Em novembro de 1994, nascia o Instituto Ayrton Senna. Senna sempre falava com seus familiares sobre a necessidade de ampliar as oportunidades aos jovens e crianças por meio de mais educação. E este é o trabalho deste instituto,
que leva o seu nome e é presidido por sua irmã Viviane. Nos últimos 23 anos de atuação, o Instituto atua em 660 municípios em 17 estados do Brasil, beneficiando cerca de 1,5 milhão de alunos por ano. Frases de Ayrton Senna: na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes. Eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Ou você se compromete com o objetivo da vitória ou não. Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Quando penso que cheguei no meu limite, descubro que eu tenho forças para ir além. E essa foi a história do grande herói nacional Ayrton Senna. Se você gostou da história do Ayrton, se inscreva no canal Melhores Histórias para receber outras histórias.